disso, a gente vai adiantar um dos assuntos do programa de hoje, a gente vai ver uma reportagem. Por quê? Eu falei agora há pouco, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Então, a gente preparou realmente uma programação especial para falar desse dia. E só para dar um start, só para a gente começar o assunto, nós vamos entender um pouco mais sobre a história do Santo Antônio e o que está por trás desse mito do santo casamenteiro. Santo Antônio foi batizado no nascimento como Fernando. Ele nasceu em uma família rica e nobre de Lisboa, em Portugal. Ainda jovem, foi para a escola em Coimbra e entrou para a Ordem de Santo Agostinho, quando foi ordenado sacerdote. A fama de Santo Antônio já era conhecida no país por causa da santidade dele. Foi quando se tornou frade franciscano que Fernando assumiu o nome de Antônio, em homenagem ao Santo Antão. Na Itália, conheceu pessoalmente São Francisco de Assis, que o autorizou a ensinar teologia aos frades franciscanos em Bolonha. Antônio se dedicou à pregação entre o povo, em diversos lugares da Itália e do sul da França. O santo morreu em 13 de junho de 1231, em Pádua, e foi canonizado no ano seguinte. A santidade e os milagres operados em vida convenceram a Igreja. A fama de ser um santo casamenteiro foi atribuída após um milagre, mesmo depois da morte dele. Conforme a lenda, uma moça de Nápoles queria se casar, mas não tinha o valor do dote. Como de costume na época, a família da noiva deveria entregar a família do noivo. Foi então que a mulher teria recorrido a Santo Antônio. A divindade teria aparecido e lhe dado um bilhete que deveria ser entregue a determinado comerciante. No bilhete estava escrito que o trabalhador desse à moça moedas de prata, equivalentes ao peso do bilhete. Outra história que envolve a fama de Santo Antônio é a de que uma moça muito bonita que havia perdido as esperanças de arranjar um marido apegou-se a Santo Antônio. Dizem que a mulher adquiriu uma imagem do santo e colocou-a em um pequeno oratório. Todos os dias, a jovem colhia flores e as oferecia a Santo Antônio, sempre pedindo que este lhe trouxesse um marido. Mas passaram-se semanas, meses, anos e nada do noivo aparecer. Então, tomada pelo desgosto e pela ingratidão do santo, ela atira a imagem pela janela. Neste exato momento, passava um jovem que é atingido pela imagem do santo. Ele pega e vai entregar a moça, que se apaixona por ele, e atribuiu a sua chegada à fé por Santo Antônio. Viu só que interessante? Eu imagino que muita gente nem imaginava tantas coisas em volta do Santo Antônio, um santo que vem lá de Portugal.